Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui a participação de cada um. O intuito desse webinar é a gente abordar os sistemas de logística reversa no estado de São Paulo, em particular, em razão das perspectivas da nova DD 51, publicada recentemente. Então, esse webinar hoje, nós contamos com a participação da Liv Nakashima, que é a diretora de gestão corporativa da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Regiane Thiemi, que é gerente da divisão de economia verde e logística reversa da CETESB. Temos também a participação do Evaldo Azevedo, coordenador de resíduos da CEMIL, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Temos também o Fernando Bernardes, que é diretor da Central de Custódia, como verificador de resultados, a participação do Carlos Silva Filho, sócio da S2F Partners, e a minha mediação aqui. Então, o intuito é a gente fazer aqui trazer uma contextualização do tema, né, da logística reversa. Aí, na sequência, nós já temos aí considerações por parte, né, da Liv, com abordagem da Regiane. Depois seguimos para o Evaldo, Fernando e concluímos com o Carlos. Começamos agora, né, pontualmente, vai dar 9h10, e devemos ir no máximo até as 10h30. Então, o intuito aqui é fazer um sobrevoo do tema, de como ele está, dos principais inovações. A Liv e a Regiane gentilmente aceitaram o convite para estar aqui conosco, trazendo, né, essas ponderações sobre a nova decisão de diretoria, e a mim cabe um breve contexto aqui, de alguns minutos, sobre o tema logística reversa, ou começando com a gestão de resíduos, passando pela logística reversa, para poder introduzir o tema e imediatamente seguirmos aí para a apresentação, né, a abertura institucional por parte da Liv e as considerações por parte da Regiane e depois do Evaldo, passando pelo Fernando, da Central de Custódia, e fechando com o Carlos. Então, vou fazer aqui uma breve apresentação, contextualizando algumas coisas para vocês, deixando algumas mensagens para a gente poder avançar. Então, reitero os agradecimentos de cada um que está aqui agora nessa manhã, participando desse dia 21/8, quarta-feira, em que nós vamos discutir aqui os sistemas de logística reversa na perspectiva da regulação paulista, tá? Meu nome é Fabrício Solero, sou advogado, professor, com atuação em Direito dos Resíduos Ambiental, sou professor de cursos pós-graduação e MBA, fui consultor da Unido, da ONU, do IPT e da CNI, tenho uma atuação muito vocacionada para a agenda de resíduos. Então, queria passar aqui inicialmente com um cenário. Sempre volto para esse tema, que é importante, que a logística reversa está no bojo das soluções para a gente minimizar, né, ou para aperfeiçoar a gestão ambientalmente adequada de resíduos no Brasil. Nós ainda temos, o Brasil tem 5.570 municípios, aproximadamente 2.500 ainda usam lixões, disposição inadequada. 60% do que é gerado no Brasil tem disposição final do resíduo sólido urbano, né? Tem disposição final ambientalmente adequada e aproximadamente 40, disposição inadequada em lixões e aterros controlados, que são formas de disposição inadequada proibidos por lei. Essa crise que nós vivenciamos no lixo custa ao Brasil aproximadamente 997 bilhões ao ano. Esse é um estudo que foi feito pela S2F Partners, partindo de metodologia da ONU, do Global Management Waste Outlook. Então, é uma publicação que foi disponibilizada pela ONU em março deste ano, trazendo um olhar, né, da regulação ou da gestão de resíduos no âmbito internacional e os custos, em particular aqui, das externalidades dessa gestão inadequada, que a gente vivencia no Brasil ainda, que, basicamente, como a gente colocou em termos de disposição inadequada, o Brasil tem 38% aproximadamente, equiparado ao que é a disposição inadequada no resto do mundo. Nós temos 59% de disposição ambientalmente adequada em aterro sanitário, índices de reciclagem que variam de 3%, 4%, 5%, enquanto no âmbito internacional 30% vai para aterro,
19% reciclagem e 13% de waste to energy. Tá? Então, essa é mais ou menos a composição da destinação de resíduos sólidos urbanos. Dentro desse contexto, 44% da composição do lixo urbano no mundo é alimentos e podas, 44%, 45%, 17% papel e papelão, 18% plástico e outros materiais. Quando a gente olha essa composição, a gente vem para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que também traz esse 45% aqui de matéria orgânica, 16% de plástico, 10% papel e papelão, trazendo um pouco da composição do resíduo sólido urbano no Brasil. E aqui sempre reforço as atribuições. Poder público, coleta seletiva, compostagem, disposição final ambientalmente adequada. Setor privado empresarial, investir na melhoria dos produtos para que sejam aptos à reciclagem, divulgar informações e viabilizar a implementação dos sistemas de logística reversa. Coleta e destinação final ambientalmente adequado. Dito isto, esse é o panorama do que já está regulado no Brasil em âmbito federal. Então, o Brasil tem regulamentação para logística reversa de embalagem de agroquímico, óleo lubrificante, pilhas e baterias e pneus, antes da política nacional. Após a política nacional de resíduos em 2010, temos logística reversa para embalagens plásticas de óleo lubrificante, lâmpadas fluorescentes, embalagens em geral desde 2015, embalagens de aço em 2018, bateria chumbo ácido e eletroeletrônico em 19, eletrônico e medicamentos 20, embalagens de vidro 22, os créditos de logística reversa 23 e o que está previsto para ser publicado em âmbito federal, ainda neste semestre, as minutas, as propostas de regulamentação para o sistema de logística reversa de embalagens plásticas e de embalagens de papel e papelão, que são minutas que foram colocadas em consulta pública no final de 2022. Então, esse é o panorama federal dos sistemas como um todo. Os principais agentes da logística reversa, naturalmente, são as empresas que têm a obrigação de implementar, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, e aqui, com um olhar particular, os principais atores, a partir dessa obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, são as entidades gestoras, que são pessoas jurídicas cadastradas junto ao MMA para implementar e estruturar o sistema de logística reversa. Temos o verificador de resultado, pessoa jurídica de direito privado homologado, fiscalizado pelo MMA, contratado pelas entidades, responsável para verificar a não colidência dos resultados de logística reversa, e nós vamos ter a apresentação aqui do Fernando hoje, da Central de Custódia, nesse sentido. Os operadores, quem viabiliza a coleta e o encaminhamento dos materiais para reciclagem, como cooperativas, empresas, prefeituras, consórcios, entre outros, e aqui, com o olhar federal, naturalmente, o Ministério do Meio Ambiente, que monitora a implementação dos sistemas de logística reversa no Brasil. Especificamente de embalagens em geral, que é um tema que está contemplado naturalmente pela DD 51, nós temos já no país regulamentado logística reversa de embalagens no Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe, todos os estados para vocês, o livro Direito dos Resíduos, Sistema de Logística Reversa, aqui de embalagens, aqui é um consolidado, um compilado das normas estaduais de logística reversa, que é difícil mantê-lo atualizado, com a dinâmica de publicação, mas quem aqui, acabar de me dar um oi aqui no Instagram, eu vou mandar para vocês a versão física, uma das últimas edições, até porque agora precisa ser atualizado com a DD 51. Quem der um oi aqui no Instagram agora, no Fabrício _Soler, eu despacho. Vou despachar para os dois primeiros que eu comunico no final desse webinar. Os dois, vou mandar 2 edições para quem incluir agora aqui no Instagram, para que vocês tenham aí a versão física do livro Direito dos Resíduos, Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral. E aqui é um convite, já deixar um convite aberto para todos. Vocês viram ali que um dos principais atores da logística reversa são as entidades gestoras. O Ministério do Meio Ambiente publicou a portaria, a recente portaria 1102 de logística reversa, trazendo aqui os critérios para habilitação de entidades gestoras, e no próximo dia 3 de setembro, faremos um webinar 3 de setembro, coloquem aí na agenda, aqui é para embalagens, tá? A regulamentação do Ministério do Meio Ambiente é para apenas embalagens. No próximo dia 3 de setembro, das 4 às 5h30, nós teremos a apresentação da portaria, os critérios, principais apontamentos, contaremos aqui com a participação do secretário,
do Eduardo, o diretor de departamento, do secretário Alberto Maluf, apresentação da Sabrina Andrade, coordenadora geral de resíduos, e apontamentos pelo Hugo Vitor Dourado, também do Departamento de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Então, aqui é um convite para vocês. E para concluir aqui a abordagem da reciclagem, chamo a atenção de um episódio das últimas 2 semanas, que foi vivenciado aqui no estado de São Paulo, os cuidados com rastreabilidade e conformidade da logística reversa, foi caso de polícia, tá? Então, mostrando aqui reciclagem, é uma ação, uma mega operação, aqui no caso do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, do Ministério Público, com participação das polícias militar, federal, rodoviária, uma operação nos galpões de reciclagem irregulares, né, observando aqui trabalhos de crianças, entre outros desafios, trabalho degradante. Então, aqui é um ponto de atenção para os operadores de logística reversa, para as entidades gestoras, para as empresas, tendo em vista a repercussão e o risco que isso envolve dentro da agenda de resíduos sólidos, em particular de logística reversa. Compartilha um desdobramento do estado do Mato Grosso do Sul, que é um estado que também se destaca como São Paulo na regulamentação da logística reversa, em particular de embalagens, e que as empresas têm sido autuadas em R$200 mil, em R$100 mil, pela não implementação da logística reversa de embalagens 2019 e 2020. Tá? Então, aqui é demonstrando a repercussão da não implementação. É lógico, São Paulo também tem as penalidades que são aplicadas. Esse aqui é um caso mais popular pelo fato do chamamento de 13 mil empresas num edital publicado em meados de 2020 e 2021, que resultaram aí em várias, agora, autuações em âmbito administrativo. Concluo, caminhando para a conclusão, uma informação aqui da Lei de Incentivo à Reciclagem, que é um tema que sempre me perguntam. Então, o que já foi publicado até o momento, pessoal? A Lei de Incentivo à Reciclagem, Lei 14.260, a Portaria MMA 539, instituindo os membros da Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, a Instrução Normativa da Receita Federal, dispondo sobre a tributação do imposto de renda da pessoa física, incluindo, né, o recurso do imposto de renda aportado na Lei de Incentivo, a resolução da CVM 206, que trata da constituição de cotas com a finalidade de aplicar recursos para a cadeia da reciclagem. E o que falta publicar? Portaria do Ministério do Meio Ambiente com os procedimentos relativos à apresentação e os projetos os projetos para captação de recurso para a Lei de Incentivo à Indústria da Reciclagem. Lembrando, 6% para a pessoa física, 1% para a pessoa jurídica. E concluo, finalmente, chamando a atenção, está sendo tratado em âmbito internacional. Eu acompanho de perto, já fui aqui a 2, agora vou para a 3ª reunião, em que se discute um tratado global de combate à poluição plástica. Então, é um acordo global para combater a poluição, e dentro desses temas da regulação internacional estão previstos matérias como circularidade, design para circularidade, conteúdo reciclado, sistemas de logística reversa, gestão de resíduos e uma transição justa, o que inclui o envolvimento dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Aqui apenas um exemplo do que está sendo previsto, tanto na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, em particular da logística reversa, e para a gestão de resíduos. Aqui, por fim, é um convite para todos. No mês de dezembro, o Instituto promove aí a 25ª ou 26ª turma do curso de Logística Reversa, voltado aqui também a um curso para ajudar a preparação dos profissionais nesse tema de logística reversa que vem crescendo. O curso é de 2 a 5 de dezembro. Quem tiver interesse é no site do próprio Instituto, e-mail contato institutopnrs.com.br. Então, isso posto, já passo aqui direto a palavra para a diretora de gestão corporativa da CETESB, Liv Nakashima, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar hoje aqui deste encontro, para que ela faça aqui as considerações, né, da Liv, e já seguirmos com as considerações, né, por parte da Regiane, que é a gerente que acompanha de perto a implementação dessa política em território nacional. Liv, muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço, Soler.
Agradeço a oportunidade da gente estar aqui prestando esclarecimentos ao público, isso para a gente é muito importante, né? O Estado de São Paulo ele tem sido pioneiro nas discussões sobre logística reversa no país. A CETESB faz parte da implementação dessa política pela cobrança, principalmente da logística reversa nos processos de licenciamento ambiental, naquelas atividades que são sujeitas a esse procedimento, né? Fazendo essa cobrança desse devido cumprimento por essas empresas, né? Então, com base na experiência que nosso time tem de anos, o que funciona, o que melhor funcionou, o que não tem funcionado tão bem, a gente vai evoluindo nas nossas políticas, né? Então, essa revisão que a gente fez na decisão de diretoria tem esse intuito de melhoria contínua, né? Tornar as políticas e as regulamentações mais eficientes, reformar os regulamentos que geram, de fato, os melhores resultados de recuperação de materiais, né? Gerar menos burocracia e mais resultado, né? Esse é o intuito. Não vou tomar muito tempo, como a gente tinha conversado, eu tenho outras agendas, mas queria estar aqui principalmente para agradecer a oportunidade. Depois, quem vai apresentar para vocês é a Regiane, vou passar para ela, né? Ela tem trabalhado lá já com essa agenda aqui na CETESB há mais de 10 anos, né? E junto com o nosso Departamento de Sustentabilidade, o nosso time, que eu agradeço, trabalharam bastante nessas revisões, com diversas discussões, com o nosso time do jurídico também, que apoiou, então agradeço a toda a nossa equipe. E desejo uma ótima reunião para todos, né? Espero que a gente consiga, de fato, esclarecer todos os pontos e todas as dúvidas aí do nosso público. Obrigada, e é isso, pessoal. Boa reunião. Livi, muitíssimo obrigado. Aqui fica também, aproveitar o registro aqui público para te cumprimentar aí pelo trabalho, pela gestão. Aí você, Adriano, Tomás, todo o time CETESB, representado por vocês pela direção, mas todo o corpo técnico, que tem sido sempre extremamente receptivo, as discussões, havendo ou não controvérsias, tendo ou não convergências, sempre são qualificadas, e a gente buscando sempre aqui o melhor para o território paulista, para o estado de São Paulo, estado pujante, né, o estado que representa hoje, quando a gente olha, né, em termos econômicos, 30% do país, quando a gente olha especialmente para a logística reversa, para a representatividade, então nós estamos falando de 1/3. Então, a participação, a representatividade desse estado é extremamente relevante, e tudo que se faz aqui acaba inspirando outros estados. Então, te cumprimento mais uma vez, te agradeço, que eu sei a agenda de vocês aí, né, que o que eu brinco é brigadista, né? Estão sempre apagando incêndio pela correria, mas que você encontrou um tempinho aqui para vir conversar conosco, com quem está acompanhando aqui, e deixar a sua mensagem. Obrigado e excelente semana para você. Eu que agradeço. Abraços. Tchau, tchau. Regiane, a bola é contigo. A Regiane, gerente, acho que a maioria que está aqui conhece. A Regiane talvez aí a referência nesse tema aqui para o estado de São Paulo. A Regiane é gerente da divisão de Economia Verde e Logística Reversa, acompanha as discussões de perto, a implementação da política pública, sempre que tem alguma questão que a gente precisa, né, de um melhor esclarecimento, a Regiane acaba sendo sempre aqui a referência da agência. Então, eu te agradeço, Regiane, pela disponibilidade, e deixo para você trazer a sua leitura, as suas considerações sobre as perspectivas da nova DD, que vem pela frente, o que vocês estão olhando, qual que é a perspectiva, para que o pessoal aqui que nos acompanha também tenha clareza do que a DD de fato foi alterada, a 51, e o que isso implica. Lembrando, pessoal, que a DD 51 ela tem até as diretrizes até 31 de dezembro de 2025, com o relatório que será apresentado em 26, o que significa dizer que, muito provavelmente, no segundo semestre do ano que vem, nós tenhamos aí uma nova norma que vai olhar para uma nova fase. Essa DD agora, ela internaliza aperfeiçoamentos regulatórios, a exemplo do decreto 11.413 de 2023, o decreto federal,
então que traz ali mecanismos de controle, rastreabilidade, conformidade, e também, muito provavelmente, isso tem essa vigência, olhando depois para uma nova fase. Regiane, a palavra é sua, muitíssimo obrigado mais uma vez aí pela participação. Bom dia a todos, eu é que agradeço, Fabrício, o convite. Eu acho que sempre que a gente tem uma oportunidade aí de levar informação para os interessados, assim, para nós, a gente vem trabalhando nessa gestão, priorizando essa questão da publicidade, da transparência das informações, né? Então, a nossa tentativa aí é de aprimorar tanto os processos por parte do interessado, como nossos também de verificação. Quanto mais informação a gente leva para o público em geral, melhor é a devolutiva também que a gente recebe aí em relação aos planos, relatórios, as informações que a gente tem recebido lá no nosso sistema. Acho que o Fabrício já deu uma boa adiantada aí na questão aí dos conceitos, né, e da temática. Então, eu aqui coloco já diretamente o que é a revisão da nossa decisão de diretoria, né, ou seja, a nova decisão de diretoria 51. Então, essa é a quarta edição, né, das decisões de diretoria, que coloca o procedimento para demonstração da logística reversa no licenciamento ambiental. O que significa isso, né? É importante frisar, e nós fizemos uma live na semana passada, e nós colocamos todos os pontos de revisão em relação ao que era a antiga decisão de diretoria 127 e a atual 51. Então, hoje, quero trazer aqui os principais aspectos, assim, em relação aos objetivos com que fizeram essa revisão, né, e as perspectivas que nós temos aí com todas essas alterações que foram dispostas, até para vocês entenderem aí o contexto do que a gente pretende aí nesse período que é restante aí de vigência do período 22 a 25, né? Então, olhando aí para a questão do conceitual da revisão da decisão de diretoria, essa decisão de diretoria 51, ela traz uma continuidade, né, conceitual e também do escopo em relação ao que a gente já vinha praticando em relação que é a logística reversa no licenciamento ambiental. Nessa oportunidade, eu quero frisar que, muito além da questão da gente fazer a cobrança da logística reversa no licenciamento ambiental, a gente também está olhando qualitativamente, quantitativamente, como os sistemas de logística reversa têm sido implementados e estruturados no estado de São Paulo. Então, como colocado aqui, né, então a gente vem aí de forma pioneira, acompanhando a estruturação dos sistemas, né, muito além da questão da cobrança no licenciamento ambiental. Isso nos traz aí grandes aprendizados, né, e uma evolução. A gente tem entendido e compreendido uma evolução aí dos sistemas de logística reversa e também da regulamentação que vem aí dos decretos federais, né? Então, isso a gente buscou incorporar, na medida do possível, na atual decisão de diretoria 51. Então, em linhas gerais, a gente manteve aí os setores abrangidos, o Fabrício colocou boa parte deles aí por conta das regulamentações federais, né? Mas aqui no estado de São Paulo, além do que é colocado no regramento federal, a gente tem cobrado a logística reversa dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de filtro de óleo automotivo, do óleo comestível e também das embalagens de desinfetantes de uso profissional e também de venda livre. Tem também uma cobrança específica sobre as embalagens de aerossóis, e aí, sobre essa temática que hoje é bastante importante, né, no sentido da gente começar a entender como é que é o fluxo desses materiais, o setor propôs, né, um estudo de viabilidade técnica e econômica sobre como essas embalagens, então, são geradas, destinadas, e como é o
processo de coleta, para então, assim, ter metas efetivas e que possam realmente trazer o resultado esperado aí, com o destaque aí que foi colocado na decisão de diretoria em relação a essas embalagens. Então, em relação aos setores, né, a abrangência, o escopo do que a gente já vinha praticando não tem novidades. O que a gente fez, alteração, foi em relação à estruturação mesmo do documento, né, então a gente buscou, dentro dessa decisão de diretoria, reunir aspectos de exigências por tipologia de empreendimento, né, então isso houve uma mudança na estruturação, na estrutura da decisão de diretoria, mas isso não quer dizer que houve alteração em relação a como a gente vinha fazendo as cobranças, né? Então, à medida que a gente colocou lá a parte de aplicação e abrangência do procedimento, então nós fizemos um destaque, a itemização por tipo de empreendimento, então, seja empreendimentos não detentores de marca, empreendimentos responsáveis pela fabricação de automóveis. Aí, nesse caso específico, nós tivemos uma alteração em relação ao escopo e abrangência. Na decisão de diretoria anterior, a gente trazia uma exigência para a fabricação de veículos automotores. Isso vinha trazendo um conflito em relação ao conceito do consumidor final. Então, aqui, a hora que a gente restringiu para os automóveis, então a gente alinhou esse conceito em relação à questão do consumidor final. Então, a gente está falando realmente do fabricante de automóveis, né? Tem uma definição lá na decisão de diretoria sobre esse conceito. Os postos de combustíveis, enquanto locais de prestação de serviço para troca de óleo lubrificante, filtro de óleo ou outros serviços relacionados aos veículos automotivos, eles também estão abrangidos pela decisão de diretoria, sempre foram abrangidos, e destaco aqui que a cobrança a esses postos de combustíveis é em relação à manutenção da documentação em relação à rastreabilidade, né? Então, eles têm que manter toda o cadastro e a emissão aí dos documentos de MTR. O outro ponto, outro empreendimento que a gente vem cobrando aí a logística reversa, a demonstração, né, da logística reversa, são empreendimentos enquadrados para a apresentação do plano de logística e do relatório anual de resultados. Então, para isso, a gente separou em 2 capítulos, o capítulo de elaboração de plano e o capítulo para a demonstração do relatório. Nesses 2 capítulos, então, a gente colocou ali todos os requisitos que precisam ser apresentados, né, no cadastramento desses documentos, na apresentação do relatório anual, que aí compatibilizamos com o regulamento federal, que a entrega do relatório anual passou a ser em 30 de julho de cada ano, né? Anteriormente, a gente vinha cobrando a entrega desses relatórios até 31 de março, o que não impede o cadastramento desses relatórios até esse prazo. Então, sistemas que optarem aí por até apresentar o relatório antes do prazo, fiquem à vontade, o nosso sistema, ele fica aberto, né, a esse cadastramento. A única diferença é que o prazo se encerra aí no dia 30 de julho. Com relação aos empreendimentos aí que tem a exigência ou a possibilidade, né, de apresentar a declaração de embalagens, ampliou-se um pouquinho o escopo, porque antes a gente tinha as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas restritas à área construída de 500 metros quadrados. Esta restrição hoje, ela se ampliou, né? Então, a exigência de apresentar a declaração de embalagens, ela se amplia para todas as microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas, e é bom frisar sempre, né,
que isso não as dispensa de cumprir a obrigação aí de estruturar e implementar a logística reversa. A diferença é a exigência de demonstração dentro do processo de licenciamento ambiental. Então, a questão assim da CETESB exigir a declaração de embalagens não isenta as empresas da sua obrigação de cumprir a estruturação e implementação da logística reversa de embalagens, no caso de fabricantes de alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal, perfumaria, limpeza e afins. Então, é uma possibilidade para fins da continuidade da análise do processo de licenciamento ambiental. São coisas bem distintas, né? A obrigação de estruturar e a obrigação de demonstrar. Então, que fique bem claro aqui que o procedimento, ele tem um objetivo para a CETESB avaliar, né, como a logística reversa vem sido implementada, estruturada por esses empreendimentos. Com relação à parte de alterações em relação ao que a gente colocou em relação aos decretos federais, um dos principais alterações foi em relação às metas de embalagens. Então, considerando aí o decreto federal que coloca que assume, né, as metas de embalagens do Planares, então nós fizemos uma alteração aí nas metas de embalagens para o ano de 2024 e 2025, né? Então, os empreendimentos têm que cumprir a meta aí de 30% no ano de 2024 e 32% em relação a 2025. Tem uma diferença, outro aspecto que nós incluímos aí na nossa decisão de diretoria foi em relação aos sistemas estruturantes. Então, nós separamos duas tipologias, né, dois modelos de sistemas de embalagens, um relacionado ao modelo estruturante e outro a de certificados. A nossa leitura em relação ao decreto 11.413 não é só referente ao aspecto do certificado em si, mas também em relação à modelagem. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente já vinha praticando que a modelagem de certificados, que seria o SERI, né, os certificados de reciclagem, esse requer um termo de compromisso firmado aqui com o Estado, isso se manteve. Então, hoje, no estado de São Paulo, a gente tem 2 termos de compromisso que prevêem aí certificados nessa modalidade de certificados de reciclagem. E a modalidade de estruturante, ela se amplia, né, não só para a questão de certificados, mas como uma modelagem realmente de sistema estruturante nos termos lá do artigo 9º do decreto do 11.413. E o que significa isso, né? Como é o nosso olhar aí sobre um sistema estruturante? Então, como definido lá, né, o sistema que é estruturante, ele tem que atender todos aqueles requisitos lá que fala 50% com acordo, com contrato junto à entidade de catador, com a participação de catadores individuais e por meio de cooperativas, que tenham lá todos aqueles requisitos de diagnóstico, de apoio efetivo. Então, para considerarmos que um sistema aí seja estruturante, ele tem que atender aqueles requisitos que estão lá no artigo 9º. Isso a gente vai verificar, tanto a gente olha isso na parte do plano de logística reversa, quando o sistema se propõe a ser um sistema estruturante, como também no momento do relatório, se aquelas ações efetivamente que foram propostas no plano, se elas efetivamente estão sendo, então, atendidas lá no relatório.
Então, para que ele tenha o benefício lá da compensação dos tipos de materiais, né? Porque, além disso, a DD trouxe para 2024 que sistemas que efetivamente sejam considerados estruturantes, eles vão ter o benefício de poder compensar um material pelo outro. Porque a nossa premissa, desde a decisão de diretoria 127, é que as metas são cumpridas aí por tipo de material. O decreto 11.413, ele trouxe essa possibilidade de compensação por um material compensando o outro, desde que ele tenha essa questão do sistema estruturante, mas também que venha da coleta seletiva, que tenha todo aquele aspecto de participação também com o município. Então, isso, para que isso se seja verificado lá no relatório de resultados, as ações de estruturação, elas deverão ser comprovadas lá, e nós vamos ter critérios para avaliar se aquele sistema efetivamente trouxe ações estruturantes que possam ter essa compensação por tipo de material. Já em 2025, essa proporção de materiais de compensação, de possibilidade de compensação de um material pelo outro, ela já se reduz à metade. Então, 50% tem que ser cumprida por tipologia de material e 50% desde que realmente essas ações estruturantes estejam em curso. Com isso, a expectativa que nós temos, né, é que uma nova ações aí de estruturação sejam aí incentivadas e implementadas aí no estado de São Paulo. Um pouco aí em relação a só aquisição, né, de notas fiscais. Eu acho que a estruturação, ela tem, assim, um objetivo de realmente trazer essa capacidade, né, essa capacitação para as entidades de catadores de ampliação da triagem, da coleta e da triagem de materiais recicláveis. Então, é com essa expectativa aí que a gente vê a possibilidade aí de sistemas estruturantes ampliarem aí a sua capilaridade também, né, no estado de São Paulo. Um pouco essa a nossa expectativa. Outro aspecto novo que nós trouxemos aí em relação aos decretos federais foi a exclusão aí da possibilidade das embalagens retornáveis. Então, isso, como o decreto de vidro não traz uma menção específica aí ao benefício de alteração da meta em relação às embalagens descartáveis. Então, o benefício anterior que tinha na decisão de diretoria 127 não tem mais agora na 51, né? Então, todas são embalagens descartáveis e olhando sempre a questão das embalagens que não retornam, né? Nesse caso, das embalagens retornáveis, a parcela que não retorna, então ela tem uma meta aí a ser cumprida em relação à logística reversa das embalagens de vidro. A gente vem trabalhando também junto aos setores, discutindo, né, uma aproximação de aspectos dos sistemas de logística reversa em relação às questões operacionais, né? Então, nós temos visto que dentro do processo de licenciamento, muitas vezes a gente tem um processo que impedia o prosseguimento da licença de operação de um empreendimento em função das regras que estão colocadas na decisão de diretoria. Então, a gente vem aperfeiçoando isso nas discussões com os setores produtivos, e o que a gente trouxe agora de imediato foram uma possibilidade dos fabricantes de baterias industriais, baterias chumboácidas industriais ou de prestação de serviços, de colocarem as metas daquilo que eles estão recebendo enquanto devolução pelo fabricante,
por quem usou, né, essas baterias. Então, lá, ao invés dele ter aquela meta de cumprimento de 90%, ele tem uma meta um pouco mais flexível em relação àquilo que realmente tem acontecido operacionalmente. Porque essas baterias industriais, muitas vezes, elas já são abrangidas pelo plano de gerenciamento daquele que usou a bateria, né? Então, um pouco a gente está evoluindo para uma discussão de separar os resíduos que são sujeitos à logística reversa e suas metas, e daqueles que têm já uma obrigação por plano de gerenciamento de resíduos. Então, dentro dessa discussão, a gente espera que na próxima decisão de diretoria a gente evolua um pouco mais essa pauta, né, para que realmente a gente enderece as obrigações para aqueles que estão obrigados ao plano de gerenciamento de resíduos e aquilo que a gente está falando sobre a logística reversa, sistemas que precisam ser estruturados, implementados, e que o consumidor final faça a devolução dos produtos e embalagens, né? Outro ponto importante aí que nós destacamos na decisão de diretoria foi o reforço aí em relação à transparência e publicidade das informações. Então, não só a CETESB, né, trazer a informação pública sobre os sistemas de logística reversa, mas também os próprios sistemas de logística reversa também informarem, né, trazerem maior transparência sobre os seus resultados, sobre as suas empresas aderentes. Então, esse alinhamento foi em função de que isso já era solicitado nos termos de compromisso, e isso se aplica agora para todos aqueles que estão apresentando um plano de logística reversa. Então, esse é um ponto importante que, se na decisão de diretoria anterior a gente trazia uma diferenciação entre empresas aderentes a termos de compromisso e não aderentes, agora tem um alinhamento em relação a isso, em que todos têm a mesma obrigação, seja por termo de compromisso, ou seja por plano de logística reversa, evoluindo cada vez mais para que todos estejam, assim, enquanto apresentem, enquanto assim, entidades gestoras ou sistemas, empresas que prestam serviços de logística reversa, que tenham as mesmas obrigações de cumprimento, independente de termo ou não. Eu acho que, de um modo geral, assim, que eu tinha que falar sobre as principais alterações, tranquilizá-los, né, que as alterações não foram muito grandes, né? Acho que a gente buscou assim esse alinhamento, essa continuidade. A gente já tem aí uma experiência desde 2018 aí em aplicar a logística reversa no licenciamento ambiental. E o que a gente quer realmente assim é um equilíbrio, né? Acho que a gente sempre tem que ponderar entre o que pesa mais, né? A empresa ter continuidade, ter possibilidade da continuidade do seu processo de licenciamento ambiental, mas também de cumprir as suas obrigações legais frente à logística reversa, né? Então, acho que a gente busca esse equilíbrio também em relação aos sistemas de logística reversa. A gente compreende que existe todo um ambiente, um ambiente regulatório aí em alteração. Então, esse é outro ponto importante, o alinhamento em relação à questão de trazer a entidade gestora, o verificador de resultados, também nos nossos documentos exigidos, isso está totalmente alinhado com o que vem acontecendo no prazo que é dado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, isso é alinhado. Para nós, esse é o entendimento, né? Nós não queremos um processo aqui em paralelo e que tenha exigências que não sejam possíveis de serem cumpridas aqui no estado de São Paulo. Cada vez mais a gente quer um alinhamento e o potencial de destravamento do sistema de logística para que cada vez mais se evolua aqui no estado, alinhado com todas as regulamentações. Então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, agradecer a oportunidade
e colocar a nossa disposição. Estamos sempre à disposição e abertos aí para as dúvidas, para o que for necessário aí para alinhamento e um bom andamento aí dos sistemas de logística reversa. Maravilha, Regiane. Queria te agradecer. Tem algumas ponderações, mas eu vou deixar para o final, até que para a gente poder, né, avançar, mas trouxe com muita propriedade. Vou deixar, inclusive, aqui no final, depois, vamos compartilhar o material que foi feito pela CETESB, vamos trazer mais informações ao final, né, já que também informações, algumas ponderações do que foi já trazido aqui pela Regiane, então essa questão, né, da harmonização regulatória, a questão dos importadores, comerciantes, os tipos de embalagens, os créditos de reciclagem e os desafios de estruturação, que esse é um ponto importante, Regiane, que o que eu sinto, na verdade, é eventualmente o peso que recai sobre um sistema estruturante de preterir as cooperativas e ser mais prático fazer com o operador privado. Isso, pelo menos, é o que é um receio que eu externo, né, dentro dessa operação, mas vou deixar para as considerações aqui, para não tomar o tempo, já emendar. Te reitero o agradecimento, e não saia, fica aqui conosco, nós vamos até 10h30 pontualmente. Já emendo aqui para o Evaldo Azevedo. Evaldo, eu queria te agradecer aqui pela presença também. O Evaldo é coordenador de resíduos da Secretaria de Meio Ambiente, de Infraestrutura e Meio Ambiente, tem acompanhado a agenda de resíduos, olhando muito aí também no estado de São Paulo, para a disposição final ambientalmente adequada, para a regionalização. Queria algumas considerações suas aqui também, Evaldo, para a gente avançar no evento. Obrigado. Oi, Fabrício, bom dia. Obrigado pelo convite, Carlos, Regiane. O Fernando está aqui com a gente também, a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Eu, depois do que a Regiane falou sobre logística reversa, Fabrício, eu vou falar um pouquinho mais sobre a gestão de resíduos propriamente dita no Estado, porque se a gente está procurando melhorar a logística reversa, em algum momento a gente também tem que procurar a gestão para que exista o material para que a gente consiga comprovar a logística reversa, porque infelizmente, hoje a gente tem muitos municípios no estado de São Paulo que nem coleta seletiva tem, nem legislação para grande gerador e para gestão de materiais tem. Então, eu vou falar um pouquinho mais, muito brevemente, sobre 3 programas que a Secretaria tem trabalhado e está desenvolvendo para melhorar esta efetividade na gestão dos materiais. O primeiro deles a gente apresentou no dia 5 de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o Integra Resíduos, que é um programa que visa a regionalização, visa trazer os municípios que hoje têm dificuldades. Como eu disse, 45% dos municípios no estado de São Paulo não fazem coleta seletiva, ou seja, material reciclável, que está indo diretamente para aterro sanitário, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de circularidade, sem nenhum tipo de reaproveitamento no desenvolvimento de novos produtos com esses materiais. Então, 45% está lá indo direto para aterro. Então, o programa lançado no dia 5, ele visa justamente combater isso, combater esse desperdício, trazer esses municípios que não estão hoje participando do sistema de gestão, sistema bem feito de gestão de materiais, municípios que estão com grandes deslocamentos. O Integra Resíduo propõe essa nova gestão para esses municípios e a gente já tem hoje 276 municípios que aderiram ao programa. Desses 276 municípios, 10 consórcios públicos, consórcio público a gente já está com um caminho mais avançado, porque a governança desse consórcio já está instituída, já está desenvolvida, ou seja, a gente tem que só colocar os estudos de modelagens econômicas, financeiras, jurídicas e as legislações pertinentes, cobrança, taxa, tarifa, o que for, para que em 2026 isso já esteja valendo e essas propostas sejam concedidas aí para a iniciativa privada. Então, o primeiro programa é esse, Integra Resíduos, que é um chamamento aos municípios que hoje têm dificuldade em fazer gestão, para que participem, e o Estado vai desenvolver todos os estudos e vai colocar isso à disposição do mercado em 2026. Segundo, é um grande projeto de capacitação. Como eu falei, a gente tem municípios aí que não tem legislação para gestão de materiais, que não identificou ainda o grande gerador, se é aquele cara que produz 100, 200 litros por dia, se é 150, o que for, de que forma que ele é identificado e qual é a responsabilidade desta pessoa dentro do sistema de gestão de materiais. Hoje a gente sabe que é a prefeitura que está arcando com tudo. Não está identificado quem é o grande gerador, que, segundo a política nacional, tem que ser responsável pelos seus materiais,
tem que contratar a sua coleta específica. Município que não tem legislação, o grande gerador coloca o material na rua, o município tem que fazer a gestão, não tem jeito. Então, a gente está propondo também para os municípios uma grande capacitação. Esta capacitação é específica para o gestor municipal, ou seja, é um cargo efetivo, é alguém que faz parte do sistema ali da prefeitura, é um concursado, não que o comissionado não possa participar, ele pode participar, vai receber também o seu certificado no final, mas a gente quer que esta informação permaneça dentro da prefeitura, então a gente procura capacitar o funcionário público, vamos dizer assim, que hoje dentro lá do município faz algum tipo de atividade com gestão dos materiais. Então, a gente vai capacitar, vamos desenvolver legislação para que ele crie a figura do grande gerador, para que ele crie a figura dos resíduos da construção civil, que também hoje não tem. Quem é o gerador? Quem não é o gerador? Para onde tem que mandar esse material? Hoje, resíduo da construção civil no interior do estado é aquela festa. Quebrou, já... Muito bem, vira uma calçada, vira alguma coisa, mas tem algumas cidades que a gente tem o descarte irregular aí em áreas que não podem receber esses materiais, que acaba ocasionando uma complicação para os municípios. Então, a gente vai capacitar os gestores municipais, nós vamos capacitar desses municípios que receberam a capacitação, os gestores de cooperativa. Município não pode, pura e simplesmente, aqueles que fazem coleta seletiva, entregar o material para uma cooperativa. Ele tem que fazer um chamamento, ele tem que dar direito a todas as cooperativas que existam ali naquele município de receber esse material. E hoje tem município que faz a coleta seletiva e entrega para uma cooperativa, sem ter nenhum critério, sem ter nenhum contrato com essa cooperativa, sem ter nenhum convênio com essa cooperativa. Então, a gente vai cadastrar, vamos capacitar esses gestores de cooperativa para que ele tenha a documentação mínima que um município precisa para que ele seja habilitado. E aí, dentro do possível, outros formatos também de capacitação para esta figura, para ele administrar melhor a cooperativa, para ele trabalhar em rede com outras cooperativas, para conseguir criar escala na sua produção e vender direto para a indústria. A gente sabe que tem uma figura que atravessa esse material todo aí, é com quem está ficando uma boa parcela do dinheiro da venda desses produtos. Então, a gente quer que as cooperativas também trabalhem em rede para que venda isso melhor para a indústria, e tem um grande problema nisso tudo, né, nos sistemas de logística reversa, que é a rastreabilidade desse material. Hoje, material que não tem rastreabilidade, ele não pode entrar no sistema, ele não tem origem. Como que ele entra no sistema? Então, a gente também procura enfrentar esta dificuldade que hoje os municípios têm. E aí, se eu capacitei o gestor da cooperativa, a gente também vai capacitar os cooperados, trabalhar melhor, saber separar os materiais, estrutura familiar, estrutura financeira, como tomar conta do seu dinheiro, é o básico que a gente tem que fazer para transformar a vida dessas pessoas, ou melhor, tentar transformar a vida dessas pessoas num momento em que o país precisa deles, eles fazem parte do sistema, eles são os principais atores nesse sistema de gestão de materiais, e a gente quer ajudá-los nesse formato. Então, é capacitar também esse pessoal. E, por fim, mas não menos importante, Fabrício, é fazer a revisão do nosso plano estadual. Acho que a melhor determinação que a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe para o país foi a obrigatoriedade da União ter, dos estados terem, dos municípios e dos consórcios também terem os seus planos de gestão. Plano de gestão é o planejamento que o município, que o consórcio, que o estado vai fazer para os seus materiais para os próximos 20, 30 anos. Então, o nosso é de 2016, ele foi revisado em 2020, a gente está implementando as metas desta revisão de 2020, e agora, em 24, ele precisa de uma nova revisão. Então, a gente está propondo aí também uma assessoria, estamos contratando uma consultoria para nos ajudar a fazer a revisão do plano estadual, e é um plano que vai ser um pouquinho diferente, Fabrício, porque ele vai sair do interior para a capital. Os planos a gente tem feito hoje muito da capital, sentado aqui em São Paulo, sem enxergar o que está acontecendo lá no interior. Então, a gente quer desenvolver oficinas, usando, inclusive, os comitês de bacia, se possível, fazer oficinas no interior para trazer a realidade de como está acontecendo, de que forma está acontecendo a gestão dos materiais no interior, e aí, sim, assimilar isso tudo e transformar o nosso plano de gestão, o plano estadual, num plano um pouco mais descentralizado, que leve a informação, inclusive, para o interior.
É isso, amigo. Bem rapidamente, para a gente ficar dentro do seu prazo das 10h30, está finalizando, eu trouxe essas 3 iniciativas que o Estado está propondo, que é para colaborar com tudo isso que a CETESB tem feito na melhoria da gestão dos materiais. É um formato novo para que a gente consiga um pouco mais de material, que consiga aí, com este material, trazer as confirmações de logística reversa que todo mundo, que a gente cobra tanto para que todos façam, mas a gente também tem que trazer os formatos para que esse material apareça e seja utilizado nos sistemas. É isso, obrigado, viu? Excelente, Evaldo, muito obrigado. Eu sei que você está com uma agenda super corrida aí no interior inteiro, em razão do Integra. Te cumprimento aí pela liderança do Integra. Como eu coloquei da responsabilidade compartilhada no início, né, o Evaldo está olhando para aquela parte do titular do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A logística reversa está aqui no âmbito do privado empresarial, mas a gestão ela só acontece se cada um cumprir a sua cota de responsabilidade e aportar o recurso necessário para viabilizar a gestão ambientalmente adequada dos resíduos. Então, muito obrigado, parabéns de novo pela sua condução à frente aí da questão de resíduos no estado de São Paulo, e obrigado pela agenda, não obstante aí a complexa agenda do interior de São Paulo. Obrigado, Evaldo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Agora, dando sequência, pessoal, convido o Fernando Bernardes. Fernando é diretor da Central de Custódia, é o pioneiro aí, verificador de resultados. Fernando, obrigado pela agenda, pela disponibilidade. A palavra é sua. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Fabrício, é sempre um prazer estar aqui discutindo. Quero agradecer e já parabenizar aí o time da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, na figura do Evaldo, bem como da CETESB, na figura da Regiane e da Liv, que comentaram. É sempre muito bom ouvir a Regiane falar, porque é um nível técnico muito alto e bem pontuado ali todas as questões. Eu venho aqui falar um pouco sobre o verificador de resultados. Eu acho que essa figura que a gente vem criando, discutindo e desenvolvendo desde 2021, e agora nós temos regras, temos requisitos, a coisa está ficando um pouco mais estruturada. Então, para mostrar um pouco desse espaço, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Eu tenho vários colegas aqui que eu posso chamar assim, como a Thaís Faguri, o João da Abipec, o pessoal do Log, da Ambipar, que poderiam, inclusive, falar dessa apresentação por mim, de tanto que eles me ouvem mostrar esses dados, mas eu acho que é importante aqui conceituar alguns pontos, principalmente pela audiência aí que o Fabrício traz, que ela é bem abrangente. Bom, então, eu vou falar um pouco da central de custódia e da figura, então, do verificador de resultados. Eu acho que a apresentação dispensa aqui nesse momento tão importante. Então, o que é o verificador de resultados, o verificador independente? Então, ele foi uma figura criada no Decreto Federal 11.044 e depois reforçado no Decreto Federal 11.413 de 2023. E agora reforçado ainda mais pela decisão de diretoria da CETESB. Bom, uma pessoa jurídica de direito privado que não realiza atividade própria de entidade gestora precisa ser homologada de acordo com critérios que acabamos de ter uma portaria, eu vou comentar um pouco sobre ela, e comprovar a veracidade, autenticidade, unicidade, a não colidência de notas fiscais eletrônicas, também do manifesto de transporte de resíduos, e principalmente esse é o item que eu acho mais importante, que é verificar esses resultados, o que está sendo comercializado, quem é a empresa que está comercializando esse resultado, quem está recebendo, qual é a logística que aconteceu, qual a distância, onde esse operador está, onde esse receptor está, e tudo isso olhando a isenção e a independência do processo. Uma coisa muito importante, que isso não saiu da cabeça dos legisladores para a logística reversa. A figura da verificação independente, ela já é uma figura muito bem conceituada em contratos de longo prazo, principalmente nas parcerias público-privada. Então, o país tem uma legislação de verificação independente e de parceria público-privada desde 2004. Isso, inclusive, é um dos requisitos de corpos de validação e verificação de informações ambientais. E um ponto muito importante é a questão da imparcialidade. Então aqui eu trago algumas referências, eu acho que o Fabrício vai compartilhar depois da apresentação, mostrando a importância da imparcialidade e da independência da figura do verificador de resultados.
Tudo isso foi muito bem organizado, e aí a gente tem que parabenizar também a equipe do Ministério do Meio Ambiente, que publicou uma portaria para habilitação dos atores que querem atuar como verificador de resultados. Então, um ponto muito importante que eu ressaltei, essa portaria traz a questão de comprovar a independência e a isenção dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores, comerciantes que precisam cumprir a logística reversa, além de trazer 16 requisitos que o verificador de resultados precisa atuar, desde o cruzamento das chaves das notas fiscais até questões de georreferenciamento e análise de logística. Então, a verificação de resultados, ela é muito maior do que simplesmente cruzar notas fiscais, e sim ir a fundo nos dados e nas informações que existem ali dentro desse processo. Uma coisa que a portaria traz também é que os verificadores eles vão ter aí 180 dias para se cadastrar, e até esse período de cadastramento o que está valendo é o que estava nas legislações anteriores. Então, olhamos o Decreto Federal número 11.413 de 2023, que em seu artigo 32 traz que podem manter as atividades de verificador de resultados até a homologação proposta pela portaria quem já atuava como verificador independente até a data da publicação do decreto. Trago aqui para ficar bem claro para todos que o decreto foi publicado em 13 de fevereiro de 2023. Bom, um pouco então sobre nós aqui, como bom engenheiro eu não poderia deixar de trazer alguns dados, e a central de custódia, como eu falei, ela é formada basicamente pelos nossos clientes. Então, a gente foi o pioneiro, foi o primeiro a criar a verificação de resultados, e era um processo voluntário em 2021, onde uma série de entidades gestoras já aderiram à central de custódia por entender que isso trazia valor e que o mercado estava precisando, e a gente vem avançando cada vez mais. Hoje, dentro da embalagem em geral, a gente já verificou 2,52 milhões de toneladas de recicláveis recuperados, investidos pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes por meio do trabalho das entidades gestoras, e temos aí 1.628 operadores verificados, nos quais 746 são cooperativas e associações de catadores. A central vem atuando a sua linha de atuação, tanto na embalagem em geral, como para verificar o índice de reciclagem, o índice de conteúdo reciclado, que é uma outra resposta aos decretos por tipo de material. E, recentemente, junto com um projeto desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e pela Associação Brasileira das Indústrias Plásticas, a ABIPLAST, desenvolveu o Recircula Brasil, que tem esse objetivo de medir o índice de reciclagem da indústria plástica e verificar o conteúdo de plásticos e resinas PCRs nos novos produtos e embalagens. E isso, inclusive, vem ganhando destaque internacional. A central de custódia, como a BDI, como a ABIPLAST, vem sendo citada como um exemplo mundial a ser seguido. Outro desenvolvimento que a gente fez recentemente foi também com a Associação Brasileira de Indústrias do Vidro, num programa junto com a Sintserv e a Abrab, que também vamos medir o índice de reciclagem da indústria do vidro. Então, tudo isso passa muito pela fala do Evaldo, do Fabrício, da responsabilidade compartilhada. Então, a logística reversa é uma parte, a gente tem ali o índice de recuperação, mas a gente precisa saber o que de fato está chegando na indústria da reciclagem. Quanto é o nosso índice de reciclagem? Temos esse número de 3, 4%, mas que, na verdade, todo mundo sabe que ele é maior, a gente ainda só não conseguiu medi-lo, então isso é um pouco dos desafios que a central de custódia está tentando aqui endereçar. E a gente, já para esse resultado federal agora que foi entregue para o MMA em julho de 2024, a gente já começou a verificar outros setores, então os outros setores que estão presentes ali no artigo 32 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, agora têm a obrigação de ter o verificador de resultados, a central de custódia já vem atuando e desenvolvendo modelos bem interessantes. Como eu não podia deixar de mostrar aqui, parabenizar mais uma vez o trabalho do Estado de São Paulo, da CETESB, eu acho que, como a Central de Custódia, eles são pioneiros nessa temática, e eu fui à CETESB ainda quando estava no Tribunal de Contas a aprender sobre a logística reversa com a Regiane, com o Flávio, que ali estava, e
Hoje a gente tem verificado do estado de São Paulo 870 mil toneladas. Isso representa 34% de todos os dados que a Central de Custódia verificou. Então, veja a importância do estado de São Paulo para a logística reversa brasileira. Aqui a gente georreferenciou onde estão as cooperativas que foram investidas pelos programas que fazem parte da Central de Custódia. Elas estão em 128 cidades, são 164 cooperativas investidas, e aqui tem uma expansão geográfica, que é uma coisa que está prevista dentro da decisão de diretoria. Quando a gente vai olhar os outros atores, então são 400 atores que estão sendo investidos pela logística reversa dentro do estado de São Paulo. E aqui, Evaldo, eu até trago um dado interessante, que é o dado da gente olhar a logística e ver o tamanho da dificuldade que a gente tem no país. Esse slide mostra quem são os operadores atuando na logística reversa dentro da Central de Custódia que comercializam os materiais recicláveis para o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo recebe para reciclar resíduos do Acre, resíduos do Pará, resíduos da Amazonas e de quase todas as unidades federativas, mostrando quão importante é essa estruturação do sistema de resíduos do estado de São Paulo, do Parque Industrial de São Paulo, e mostra quão difícil é o trabalho das entidades gestoras que têm que desenvolver operadores que conseguem comercializar seus materiais com maiores valores para a indústria que está localizada principalmente no estado de São Paulo. Então, um pouco da visão da Central de Custódia é isso, é ser esse centro de informação, discussão e verificação da nossa cadeia de reciclagem com foco na verificação de resultados. Muito obrigado, Fabrício. Valeu, Fernando. Muito obrigado. Te agradeço aí pela contextualização. Parabéns pelo trabalho aí que vem liderando, e, de fato, essa questão da atuação do verificador antes da regulação é um ponto importante, porque nasce antes da própria exigência regulatória, uma demanda do próprio mercado por resultados íntegros, evitando a duplicidade de resultados sem lastro. Então, parabéns aí pelo trabalho, e já emendo direto para o Carlos, para mais 5, 10 minutos. Carlos, vou comer a sua fala para a gente ter os 5 minutos restantes e acabar pontualmente às 10h30. Carlos Silva Filho, que é presidente da International Solid Waste Association, a principal entidade global de resíduos, e sócio da consultoria S2F Partners. Carlos, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, Fabrício. De novo, um prazer, uma alegria poder participar aqui de mais um webinar com todo esse grupo aí de autoconhecimento no tema. Quero aí parabenizar a Lívia, a Regiane, o Evaldo, o Fernando pelas apresentações, e você, Fabrício, por colocar essa turma junto e fazer todas as amarrações. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder aí, até por conta do próprio horário e tempo do evento, otimizar a fala. Então, assim, eu quero contextualizar um pouco disso que a gente está discutindo com uma visão, eu diria assim, mais macro, mais de sobrevoo do porquê da importância dessa regulação trazida agora pela CETESB, esse aperfeiçoamento da regulação, e o quanto que isso justamente vem no bojo, vem integrar todo um processo de política pública para um melhor aproveitamento e valorização dos resíduos sólidos, bem na linha do que o Evaldo colocou, bem na linha do que o Evaldo trouxe, porque a gente não pode dissociar, a gente não tem como dissociar logística reversa sendo um nicho, sendo algo à parte da gestão de resíduos como um todo. A gente não pode trazer a responsabilidade do produtor ou o princípio do poluidor pagador apenas restrito às questões da logística reversa e esquecer que nós temos aí uma demanda de gestão de resíduos sólidos como um todo. E é sabido,
e os dados justamente mostram que nós estamos num ritmo crescente de geração de resíduos sólidos. Já é considerado mundialmente que nós estamos vivendo a era dos resíduos ou a crise dos resíduos sólidos. O Atlas Global de Resíduos Sólidos, que nós preparamos juntamente pela ISVA com a ONU, com o PNUMA, mostra que se nada for feito, se não mudarmos este padrão linear de gestão de resíduos sólidos, nós vamos sair de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos gerados em 2020 para 3,8 bilhões de toneladas gerados em 2050. No Brasil, o dado não é menos alarmante. Se nós não fizermos nada, nós vamos sair de cerca de 80 milhões de toneladas gerados em 2022 para mais de 130 milhões de toneladas geradas em 2050. Então, precisamos realmente repensar a forma com a qual lidamos com os resíduos sólidos, repensar este paradigma, essa percepção e aproveitar estes resíduos como um recurso. E é justamente essa a leitura que eu tenho da nova DD da CETESB, que busca aprimorar, avançar nos processos de logística reversa, justamente com este enfoque. Resíduo não é lixo, e sim resíduo é um recurso. E temos aí como pano de fundo, já foi falado aqui, metas estabelecidas por norma legal, né? Metas estabelecidas, seja para o Planares, essas que eu trago aqui na tela, as metas do plano estadual e todo o arcabouço que dá suporte a esse avanço. E precisamos entender que as metas, elas não são nem um pouco tímidas, muito pelo contrário, elas são bastante ambiciosas. Por exemplo, sairmos de uma meta de recuperação de recicláveis secos no Brasil de pouco menos de 6% em 2024, portanto, já valendo para este ano. Então, vejam, não estou falando da meta exclusiva de logística reversa de embalagens, que já foi falado aqui, mas a meta de recuperação de recicláveis secos como um todo. Então, sair de 5,7% no Brasil, e a meta da região sudeste é maior do que isso, para uma recuperação de 20% em 2040, não é nem um pouco tímido e vai exigir muito esforço, e vai exigir muito comprometimento, e vai exigir muito investimento. É isso que nós precisamos também ter em mente. Não dá mais para brincar de fazer de conta que cuidamos dos resíduos sólidos. Não dá mais para brincar e colocar em relatórios de sustentabilidade, em relatórios de ESG, números que sequer mostram a ponta do iceberg, que deveriam ser muito maiores. Então, precisamos deste avanço, e essas regulações, resoluções vêm justamente apoiar esse processo de transição. E precisamos engajar. Não apenas, e aqui nós não estamos falando apenas, por isso que eu falei, não é só a responsabilidade do produtor, mas é o princípio do poluidor pagador como um todo, e poluidor pagador inclui o gerador, pessoa física, inclui o cidadão, inclui o consumidor, seja lá como vamos chamar esta figura. Precisamos justamente colocar o guiso no gato e engajar essas pessoas, engajar esses indivíduos. Matérias recentes publicadas na Folha de São Paulo, na série Além do Lixo, com a qual nós temos tido o orgulho de contribuir aí pela S2F Partners, com números, com pesquisas, com dados, com perspectivas e análises. Numa delas trouxe 1 em cada 3 brasileiros que diz ter coleta seletiva. Então, nós não estamos falando de quem não tem. Que tem coleta seletiva, 1 em cada 3 não separa o lixo. E ali o motivo, preguiça, desconhecimento, falta de tempo, ou seja, nós precisamos
justamente ter uma atitude mais próxima e mais efetiva para poder engajar esse cidadão. Porque nós temos uma oportunidade única para fazer a coisa certa. Todos os estudos científicos mostram que a nossa janela de oportunidade, a nossa janela de ação efetiva se encerra em 2030, ou seja, daqui pouco mais de 6 anos. Então, nós precisamos justamente ter esse avanço e ter essa caminhada. Podemos continuar olhando pelo retrovisor de tudo bem, eu não ligo, mantenha dessa forma e a gente vê o que faz no futuro, ou podemos justamente olhar para frente e incorporar essa nova sistemática. É para isso que veio a S2F Partners, é para isso que veio essa consultoria com uma nova pegada, não uma pegada de continuar apoiando os negócios como sempre foram, mas sim para ser um ecossistema de soluções integradas e estratégicas em resíduos e meio ambiente, para ser justamente um apoiador e um impulsionador nessa ambição e nessa necessidade de transformar o modelo atual para um modelo mais sustentável, para um modelo circular e, certamente, por suposto, um modelo rentável. É isso que todos buscamos. Baseado nos princípios de termos experiência, de termos a visão contemporânea e de garantir a sustentabilidade de todos esses negócios e de todas essas relações, e já justamente com essa visão, trouxemos uma primeira entrega efetiva aí em parceria com o Instituto PNRS, com a participação do professor Flávio Ribeiro, com contribuições da Fernanda Romero, do PNUMA, uma publicação que eu diria bastante contemporânea, justamente esse é um dos pilares, que traz a gestão de resíduos no contexto da economia circular, justamente para virar a página. Lançamos essa publicação num evento realizado pela Fiesp, no âmbito do programa de economia circular, no dia 7 de agosto. Está disponível para download online, é um e-book. Está aqui o QR Code, quem quiser, aí depois a gente coloca o link também aqui no chat. Então, trazendo justamente todas essas reflexões e orientações e até mesmo recomendações e dados de como avançar, e para que a gente possa realmente avançar e caminhar rumo a um futuro circular, justo e sustentável, porque é justamente isso que queremos. Então, aqui para quem quiser nos acompanhar, quem quiser saber mais do que nós temos feito no âmbito da S2F Partners, tá tanto o link para o nosso perfil no LinkedIn, como no Instagram, com novidades, notícias, eventos, discussões, publicações, e espero realmente, com essa iniciativa, poder contribuir nessa discussão, como já vimos fazendo aí ao longo de mais de 2 décadas, e trazendo, aproximando justamente os diferentes atores, os diferentes setores, as diferentes correntes de pensamento para uma estrada única, que é o caminho sem volta de termos uma gestão sustentável, não mais de resíduos e sim de recursos. Então, de novo, eu parabenizo a CETESB pelo lançamento dessa DD, parabenizo o pioneirismo, mais uma vez, do governo do estado de São Paulo por dar mais esse passo rumo a uma gestão circular de resíduos sólidos, e agradeço aí a oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado, gente. Maravilha, Carlos. Te agradeço mais uma vez pelas ponderações, e aqui numa amarração para passar para a Regiane e a gente fechar. Regiane, aqui queria dividir contigo, e aí não, Regiane, né? Estado, aqui para o estado de São Paulo, pensando alto, né, os desafios que ainda persistem para importadores e comerciantes para cumprir as suas atribuições no bojo da responsabilidade compartilhada. Né? Acho que está cada vez mais claro o papel do comerciante como ponto de recebimento, ponto de coleta, ponto de entrega, né? E o financiamento dessa operação. Eu acho que o desafio de assegurar a isonomia, fabricantes e importadores dentro do cumprimento, logística reversa, sempre que eu faço questão de comentar, é custo.
Então, é um custo que é repassado no produto e para o consumidor. Então, portanto, quanto melhor a gestão, né, melhor vamos lá, a assimilação desse custo por todos, né, mais sistema de logística reversa nós vamos ter. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esses pontos e um desafio que eu visualizo do decreto federal para o decreto estadual, que você colocou bem a questão dos créditos. Então, acho que a questão para embalagens em particular, com esse olhar, né, de estar adscrito a termo de compromisso, e no decreto federal não ter isso, né? O decreto federal traz diferentes modelos de créditos, mas não amarra a modelagem de termo. Eu não sei se isso impõe algum ônus adicional, né, a ter o termo ou não, e o desafio da estruturação com cooperativa. Para mim, esse é um ponto central, ter em vista o olhar, né, da inclusão dentro dessa pauta, da agenda socioambiental, em particular para as embalagens. Tem me parecido, tem soado cada vez mais difícil a logística reversa, né, aí pelos critérios que estão sendo postos para alguns modelos e outros nem tanto. Mas queria passar para você, para suas considerações finais. E aí, pessoal, aqui depois eu já falo aqui a questão do livro. Compartilhei aqui o link para o webinar do próximo dia 3/9, em que nós vamos discutir os critérios de habilitação de entidade gestora junto ao Ministério do Meio Ambiente, em razão da portaria publicada no início do mês passado. Regiane, a palavra é sua. Nós estamos na CETESB, né, assim, realizando um trabalho lá de levantamento de números, de dados dos sistemas de logística reversa, e principalmente, assim, iniciamos por dados quantitativos dos resultados de termos de compromisso, empresas aderentes, quantitativos. Em breve a gente vai publicar todos esses dados aí, muito em breve mesmo, né? São painéis dinâmicos. E, além disso, né, a gente vem trabalhando na questão, assim, numérica, e eu acho que esse é um dado muito importante da gente entender qual é o universo que a gente tem de empreendimentos hoje que são licenciados, de empreendimentos fora do estado de São Paulo, e daqueles que são importadores e outros tipos de setores empresariais que estão participando do sistema de logística reversa. Até porque, assim, a minha percepção, assim, a gente tem um número grande, a gente hoje tem mais de 10 mil empresas aderentes a resultados de logística reversa, contabilizados nos nossos sistemas, e mais de 18 mil empresas aderentes a planos de logística reversa. Então, desse universo, com certeza, a gente tem misturado aí todos esses, o comércio, a parte do importador. Então, a minha percepção inicial, assim, eu acho que a gente tem que ter números para realmente ter achar alguma coisa, né? Mas uma percepção é que a questão, quando você coloca uma obrigação seja para o licenciado, ele traz a reboque também outros que deveriam também estar cumprindo aí a logística reversa. É claro que isso não é suficiente, mas é um caminho que eu acho que pode, assim, evoluir a partir daqui, né? Então, um pouco, assim, eu tranquilizo um pouco as empresas, porque a gente não tem somente o nosso licenciado dentro dos nossos planos de logística reversa, mas a gente tem um universo muito mais amplo. A gente vai fazer esses levantamentos e mostrar, assim, o quanto ainda a gente então tem de desafio para atingimento. Eu acho que a nossa contribuição pode ser nesse sentido, tá? Assim, de onde estamos partindo e para onde ainda esse universo precisa chegar, né? Eu acho que a primeira contribuição que nós temos é esse. Com relação à parte do estruturante, e que, assim, a nossa expectativa é que o conceito do estruturante, de fato, ele seja aplicado. Hoje, mesmo dentro dos termos de compromisso de certificados, ele tem uma parte dentro desse termo que ele precisa ter resultados de estruturação. Então, eles não estão restritos somente ao cumprimento de metas. Então, lá existe claramente um item que precisa ser apresentado um relatório que demonstre
que o sistema, de fato, está trazendo uma estruturação para a cadeia de logística reversa de embalagens. Então, isso é algo recente, né, que nós recebemos entre 22 e 23. Esse mês de agosto, a equipe lá, a nossa divisão de Economia Verde e Logística Reversa, trabalhando na avaliação desses relatórios que nós recebemos, né, e aí, com certeza, em breve, a gente vai ter um panorama também de como essa estruturação vem acontecendo também por sistemas que não ditos estruturantes, mas que trazem a figura dos certificados aí do SERI, né? Aquele que é o certificado de reciclagem que abrange tanto entidades de catadores como operadores, né? Então, a gente vem trabalhando também com esse olhar aí do que vem trazendo de benefício em relação à estruturação da cadeia. Excelente, Regiane. Queria de novo te cumprimentar. Eu sei dos desafios. O governo federal tem olhado para esse controle da importação, especialmente com essas novas exigências de conteúdo reciclado, para não impor demasiado ônus na indústria local, né, e deixar de observar as exigências de controle, especialmente do mercado internacional. Então, assim, é assegurar a paridade de regras do mercado concorrencial, independentemente do produto que você coloque no mercado. Então, excelentes ponderações que você trouxe. De novo, reitero os cumprimentos pela sua gestão aí à frente da gerência de Economia Verde e Logística Reversa. Agradeço a Lívia aqui também pela participação. Evaldo, que foi na outra frente, mas mostra, né, a visão do Estado para a gestão de resíduos sólidos. Fernando, parabéns pelo trabalho à frente do verificador de resultado central de custódia. Carlos, sucesso na empreitada, na análise, nos desafios que a gestão de resíduos impõe, e agradecer a cada um que está aqui hoje participando conosco. Deixo aqui o livro, depois farei o contato com Luísa Garcia e Luísa Sardinha, uma Luísa com S e uma Luísa com Z. Então, depois eu encaminho os livros aqui, conforme a gente combinou. O evento de habilitação de entidades gestoras no próximo dia 3/9, com a participação da equipe do MMA, porque na linha do que, inclusive, se espera nas regulações estaduais, é um cadastro. Então, nós vamos ter esse cadastro em âmbito federal, os estados fazendo a gestão também do tema, mas essa uniformização pelo MMA, com certeza, buscará dar mais segurança e uniformidade, que foi um tema, inclusive, que a Regiane trouxe quando fala das normas estaduais, e a importância da gente buscar a máxima simetria, a harmonização entre as regulações, que é isso que dá segurança, né, jurídica para a operação em território nacional, geração de emprego, renda e desenvolvimento em nosso território. Então, Regiane, muito obrigado. Excelente semana a todos, pessoal. Obrigado pela participação. O link também para a publicação do Gestão de Resíduos no Contexto da Economia Circular também consta aqui também do chat. Fiquem à disposição para baixar essa publicação, como o Carlos colocou, da semana passada, feita junto à Fiesp pelo Instituto. E lembrando, para concluir, que o ano que vem o Brasil cedia não apenas a COP, em Belém, mas o Fórum Mundial de Economia Circular em São Paulo. Então, o Brasil recebe pela primeira vez, né, um evento fora da Europa, voltado à economia circular, será realizado na cidade de São Paulo. Tá bom? Só agradeço a participação de todos e desejo uma excelente semana. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.